Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo através do livro de Daniel. Chegamos ao capítulo 9, capítulo conhecido de grande capítulo de profecia, que na verdade Daniel vai receber, vai ser revelado profecia a Daniel no fim deste capítulo. Mas a maioria deste capítulo não é Daniel recebendo profecia. É Daniel sofrendo e sendo persistente em oração e confessando o pecado dele, do coração, com sinceridade, reconhecendo a fraqueza dele e também o povo dele. E procurando Deus desta forma, não por uma breve oração, ou domingo de manhã, ou uma hora, ou 2 horas, passando dias nesta oração. Então, devemos aprender de Daniel. Mas Daniel, grande homem de Deus, mas Daniel, grande homem de oração. Que isso é um assunto, eu sei, podemos ganhar e devemos procurar entender melhor a doutrina bíblica. Eu concordo completamente com isto. Mas, como Daniel, no caso dele, está a mostrar como foi muito especial este homem Daniel, e mostra que a maneira de Deus, com possibilidade de operar através de um individual muito fiel com ele. Eu não estou a dizer, eu já cheguei a este nível, já aproximou-me a este nível. Não estou a dizer isto. Mas vou aprender de Daniel. E vamos examinar um pouco. Vamos abrir as nossas Bíblias, Daniel capítulo 9. Já acabamos, capítulo 8, estamos a chegar ao fim deste livro, mas este capítulo 9 muito rico. Mas vou começar simplesmente com os primeiros 2 versículos deste capítulo. Daniel capítulo 9 diz, versículo 1, no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Vamos falar, combina com Daniel capítulo 6, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, Daniel está a aprender coisa. Eu mencionei grande homem de oração. Vou dizer outra coisa. Na minha nota que ainda não mencionei. Daniel estudou a palavra. E foi uma coisa que ajudou ele para ganhar entendimento dos assuntos profundos de Deus. A importância da palavra não pode ser negligenciado com as nossas vidas. Está comigo, hein? Versículo 1. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, mas este primeiro ano combina com Daniel, capítulo 6, versículo 1. Já mencionei isto, mas este Assuero é título. Não é em nome do pai, é título dos reis de Média, mas como o faraó de Egito. Todos ganharam este título. Não é nome específico como faraó, é como faraó, que quer dizer, muitos foram chamados Assuero. Versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias. Ele aprendeu de livros, vou ler Salmo
capítulo 119, grande capítulo sobre a palavra de Deus, mas 119, vou ler versículo 169. Então a Bíblia diz: cheguei a ti o meu clamor. Ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Vou dizer, falamos a nossa última vez sobre o perigo de viver a tua fé nesta idade. Multidão e várias maneiras são disponíveis, enganos que podem causar cristão desviar do caminho certo, do caminho estreito, que é segundo a palavra. Eu sei, muitos abrem a Bíblia dizendo, eu sou esperto. Ok, mas cuidado, eu não vou dizer sou esperto, vou dar ensinamento. Realmente, a verdade da palavra é segundo da palavra de Deus, é segundo Deus. Também está na mão dele para abrir entendimento de alguém e impedir entendimento do outro. Está na mão dele. Eu não posso dizer, isto é mais profundo, mas vou dizer, eu vou dar defesa com o meu ensinamento como a palavra de Deus. Por mim não entender uma coisa, eu estou pronto para aprender mais também. E também eu reconheço que há muitas coisas que ainda não ganhei bom entendimento. É tarefa de vida aprender coisas desta Bíblia. E requer tempo, requer sacrifício, requer procura. Simplesmente quero te entender sem ficar fiel na palavra. Não vai aprender coisa de Deus e há muitos enganadores. Não é uma olha leve que vai dar-te a entender melhor esta palavra. Pode ser, tu és muito mais inteligente do que eu. Isso provavelmente é o caso. Hein? Mas o meu professor primeiro, Jesus Cristo, ele tem entendimento profundo. Também eu estudei com homens muito mais inteligentes do que eu. Não somente com inteligência da cabeça, mas com coração pronto para ficar na palavra, para examinar e como as Bereias, mas provando coisas das Escrituras. Foi o caso de Daniel. Ele foi homem que passou tempo com Jesus. A Bíblia é nossa autoridade e devemos entender esta palavra eu estou a escrever. É muito possível que a vida de Daniel e os amigos dele foi o resultado da pregação de Jeremias. Mas Jeremias provavelmente não sabia isto. Eles estavam aqui em Babilônia, cativeiro, mas estudando a palavra escrita de Jeremias. Fica fiel em pregar a palavra. Não sabe quem está a ouvir. Por isso, já está a seguir. Vai aprender coisa. Fica fiel na palavra. Mas, vamos voltar a Daniel capítulo 9. Este versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, mas em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém. Desolação é, vou dizer, vazio ou destruição completa. Vou dizer desta forma. Desolação. Destruição completa. De uma forma é resultado histórico contra Israel na desobediência deles, sim, mas vamos achar este futuro, este tempo futuro profetizado em que Anticristo vai entrar no templo de Deus, dizendo que ele é Deus, é chamado abominação da desolação. A abominação está lá, maltratando com as coisas santas, mas
ele vai estar lá reivindicando ser o Messias no templo, querendo receber louvor que pertence a Deus só. Então, está a mostrar a desolação, o estento, mas já aconteceu com o cativeiro de Israel, sendo levado fora da terra. Neste cativeiro babilônico também entramos segundo reino deste reino dos gentios Médio-Pérsia, mas há aplicação futuro também. Então, mas de uma forma ele exaltaram histórica contra Israel na desobediência dele, já mencionei. De uma outra forma, é ligado com ao fim do tempo de Israel, um pouco antes da segunda vinda, sobre a destruição do anticristo, achado no fim deste capítulo. Mas vamos ler mais com mais detalhe esta profecia de Daniel no fim. Profecia muito importante para entender a operação de Deus com Israel. Então, mas também no fim deste versículo 2, cumprir-se as desolações de Jerusalém era de 70 anos. Mas, historicamente, os judeus foram enviados em cativeiro 70 anos por resultado do pecado deles. Vamos ler um pouco. Quero mostrar-te o que Deus mandou a Israel antes de entrar na terra prometida. Vamos ler em primeiro lugar Levítico capítulo 25. Levítico 25, e vou ler versículo 2 a 4. A Bíblia diz: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. Mas este sábado não é sábado de sábado do fim da semana. Vou continuar lendo. Versículo 3. 6 anos semearás a sua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então, eles foram mandados antes de entrar na terra prometida para reservar cada sétimo ano, sim, para a terra descansar. Mas eles não fizeram isto. Vou dizer, antes dos reis, também depois. Eu não estou a achar escrito em que eles guardavam. É pouco complicado este povo. Mas, vou dizer, quando está sustentado com o produto da terra e está mandado para deixar aquela terra, para a perspectiva de homem, parece, mas o que está a dizer o meu Senhor? É necessário trabalhar do suor no meu rosto. O diabo vai usar a palavra para desobedecer. É necessário fazer isto para comer. Está dizer-me que eu devo deixar este produção esperando nada? O meu Senhor não sabe. É o pensamento de inteligência de homem que não tem fé em Deus. Mas Deus quer fornecer todas as necessidades e Ele tem propósito com isto. Então, mas o fim deste Levítico capítulo 26, vamos ler também versículo 34 e 35. Então, a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Ele está a falar sobre a desobediência de Israel. Ele diz, mas Deus está a dizer, vou recobrir aqueles anos que não deixou a terra. Versículo 35. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis
nela. Está a ver? Não somente isto, versículo 43. E a terra será abandonada por elas e folgará nos seus sábios, sendo assolada por causa delas. E tomará por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesma de que rejeitarmos meus juízos, e a sua alma se enfastiou nos meus estatutos. Então, mas elas tomaram decisão, não vamos seguir o mandamento de Deus segundo a forma em que ele entregou. Deus está a dizer, pode escapar hoje, mas não amanhã. E devemos reconhecer, Deus é muito exata. Vou dizer algumas coisas destas profecias futuras que ainda não entrei. Marco, qual é o problema? Vou dizer, o problema não está com a palavra. O problema está com Marco. Pode ser minha desobediência, pode ser falta de fé, mas em qualquer maneira não vou culpar Deus por me faltar de entender estas riquezas da palavra dele. É disponível saber, mas é necessário me aproximar-me a Deus com um coração humilde confessando o pecado. Então, neste caso, podemos dizer que o reino de Saul, rei Saul, iniciou no ano 1906 AC e o cativeiro foi realizado no ano 66 AC, ou vou dizer 490 anos depois. Então, Saul, rei Saul, começou 1096 AC, também indo em frente ao cativeiro, que aconteceu, vou dizer, 66 AC. E 490 anos. Mas elas foram mandadas para deixar a terra cada sétimo ano para ano de sábado. Não sábado do fim de semana, mas já falamos sobre isto outras vezes como nosso estudo. Mas sétimo de 490 anos e 70 anos, que é segundo a profecia de Jeremias. Israel sendo levado em cativeiro à Babilônia. 70 anos. Então, do respeito das palavras de Jeremias, vamos ler Jeremias 25. O que Daniel estava a estudar? Vamos ler Jeremias capítulo 27. Desculpe, 25. Jeremias 25, vou ler versículo 11 e 12. A Bíblia diz: E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Está a ver? Eu não sei porque aqui este período, mas é ligado com Israel querendo rei, e no fim entrou o tempo dos gentios, que continua até hoje, mas Deus lidando com Israel até o tempo de Jesus, também com a segunda vinda, e entre aquela, vou dizer, intervalo do período da igreja, estes tempos ainda não acabaram, porque Jesus anunciou o fim delas com a segunda vinda, mas por ser espaço que não é ligado com o período de tempo, porque Deus está a colocar intervalo entre primeira vinda e segunda vinda de Jesus. Há coisas para meditar, hein? Mas Jeremias capítulo 25, versículo 12. Acontecerá, porém, que quando se cumpriram os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade
e da terra dos caldeus farei delas ruínas perpétuas. Então, ele diz, mas Babilônia vai cair depois de 70 anos. Mas, com o fim do templo, achamos no livro de Apocalipse, Babilônia misteriosa, caindo também. É ligado com isto de uma forma. Não posso dizer exatamente. Mas Jeremias 29 também. Jeremias 29 e versículo 10, a Bíblia diz, porque assim diz o Senhor certamente, que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Historicamente, Israel voltou à terra deles. Mas também, com o fim do tempo, Israel vai fazer o mesmo. Vou dizer, eles já voltaram. Desde 1948. Mas Jesus ainda não voltou. E Israel ainda não é salvo como país acreditando em Jesus como Salvador. Vamos ler também 2 Crônicas 36. 2 Crônicas 36 e vou ler versículo 21. A Bíblia diz, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Então, este período de tempo, os reis de Judá, vou dizer, de Israel, mas falando em particular este cativeiro 606 AC, ligado com Israel do Sul, Judá. Israel do Norte já foram levados, mas para cumprir aqueles 70 anos. Vamos voltar. Daniel capítulo 9, hein? Daniel capítulo 9, vou continuar por ler versículo 3 até 6. Então, versículo 3 diz, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, Senhor, está a ver, contrição, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. É a palavra de Daniel. Hein? Daniel, o mais fiel, pode ser entre todos aqueles judeus, mas não faltou confessar o pecado dele, reconhecendo a fraqueza dele, a culpa dele. Também o resto, ele estava a confessar todos os pecados. Então, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas, com jejum e saco de cinza. A oração inicia em versículo 4 até versículo 19. É uma oração que confessa pecado em humildade, já falei isto, como culpado procurando misericórdia do Senhor. Então, vou dizer, devemos fazer o mesmo. Daniel reconhecendo que eles desobedeceram, e vou dizer antes de Israel ser restaurado, mas eles vão fazer o mesmo. Mas durante esta idade da igreja, nós estamos a viver numa economia diferente. Muitas promessas físicas como aquela terra
dado a Abraão, está ligado com Israel. Vamos reinar com Cristo e celebrando lua de mel aqui, 1000 anos, sim. Mas, do outro aspecto, isso é ligado com Israel. Mas, vou dizer, nesta idade da igreja, confessando com contrição do coração, com sinceridade, com grande humildade os nossos pecados, mas não confessando o pecado com dúvida, mas é possível, vou continuar amanhã. Não. Deus tem propósito vasto. Ele tem propósito que inclui a tua vida. Ele, também a minha vida. Ele tem desejo cumprir o plano dele através dos servos dele. Mas vou dizer nesta idade, os filhos dele. Mas vamos ser fiéis ou vamos confiar na graça dele mais do que é bom? É bom confiar na graça dele. Não quero ter mal entendimento. Mas eu não vou abusar desta graça dele. Ou eu devo, pelo menos, reconhecer a minha fraqueza, este velho homem, para não abusar a graça dele, confessando o pecado e procurando ele. Mas Daniel, como está a dizer oração, súplicas, jejum, saco e cinza. Saco e cinza, uma mostra de humildade, não agradando o corpo. Também jejum, negando comida dele, dizendo, mas eu vou procurar o Senhor. Está a ver? Então, mas vamos ler um pouco sobre isto. Porque vai ser realizado com Israel, mas no fim. Também um pouco, quando eles voltaram de cativeiro, mas é triste, muitos não queriam voltar. Como aquelas virgens que não tiveram olho com eles antes da volta de Jesus, Mateus 25. Isso não é igreja. Deuteronômio 30. Vou ler versículo 1 a 3. A Bíblia diz, e será que sobrevindo-te todas estas coisas, a benção ou a maldição que tenho posto diante de ti, abençoando por obedecer e este maldição por desobedecer, que tenho posto diante de ti, te recordas delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, Israel em cativeiro em Babilônia, mas vou dizer Israel partilhado em todo o mundo agora, mas alguns voltando. Número 2. E te converterás ao Senhor teu Deus e deres ouvidos a sua voz conforme a tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Então ele vai ganhar quando eles chegam ao ponto de confessar o pecado e ficar triste do pecado deles. Vamos ler também, novamente, Levítico 26. Vou ler versículo 40 até 42. Então, confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. 42, ou 41. Eu também andei para com eles contrariamente, deixando eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, e se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomaram para bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, me lembrarei, e da terra me lembrarei. Ligaram novamente.
com a terra, mas com esta humilhação do coração, contrição, mas confessando o pecado, com sinceridade e querendo voltar para Deus. Segundo Crônicas, capítulo 6, grande oração de Salomão quando o templo construído dele foi dedicado. Segundo Crônicas, capítulo 6, e vou ler versículo 37 a 39. Isso foi a oração dele, um pouco depois de Saul. Está a ver? Ele teve a oportunidade, mas ele casou com muitas mulheres fora do país, fora da terra. A Bíblia diz o mesmo, que roubaram o coração dele. Mas, segundo Crônicas, capítulo 6, uma parte desta oração, vou ler 37 a 39. E na terra, para onde foram levados em cativeiro, caíram em si e se converteram, e na terra do seu cativeiro a ti suplicaram, dizendo: pecamos, perversamente procedemos e impiamente agimos. 38. E se converteram a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, aqui os levaram presos e oraram para o lado da sua terra que deste os seus pais, e para esta cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, no templo de Salomão. 39. Ouve então, desde os céus do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Ok, mas em Daniel capítulo 9 aqui, orando desta forma a Deus, mas há muitas coisas que podemos aprender. Vamos voltar então, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, e quero continuar com o versículo 4. Daniel está a dizer isto: e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse a Senhor. Mas vou parar com outra questão teológica nesta passagem. Orei ao Senhor, por ver todas as letras maiúsculas, meu Deus, e confessei e disse a Senhor, mas não com todas as letras maiúsculas. Quero examinar isto um pouco. Podemos aprender uma coisa, mas vou dizer desta forma: Senhor, na Bíblia, quando achamos esta palavra com todas as letras maiúsculas, significa Jeová. Não somente isto, mas quando achamos esta palavra Senhor, mas não com todas as letras maiúsculas, significa Adonai. São palavras diferentes, mas referindo ao mesmo Deus. E nós não queremos esquecer isto, porque muitos querem andar dizendo mais por dizer este Senhor é Deus menor como Jesus. Mas não é apresentado na Bíblia como isto. Eles usam estes nomes. Daniel aqui. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, a Deus, para buscar. Mas orei, versículo 4, ao Senhor meu Deus, e confessei e disse, Senhor. Então, mas eles são o mesmo, vou dizer desta forma. Senhor, com letras maiúsculas, é a palavra hebraica que significa Jeová. A palavra Senhor, com letras não maiúsculas, todos, é da palavra Adonai. O testemunho de Jeová quer dizer que eles são diferentes. Eles querem citar o Salmo 110. Vamos ler um pouco.
Salmo 110, Jesus usou esta passagem para confundir os homens religiosos no dia dele que não conseguiram entender que ele foi Deus. Vou dizer, é claro o que ele disse aqui na Terra. Os religiosos hoje também têm grande problema de dizer Jesus é Deus manifestado em carne. Também testemunho de Jeová hoje no nosso dia. Também muitos, como muçulmano, não é possível Deus ser manifestado, mas ele fez isto. Mas já falei várias vezes. Jesus falando com Deus Pai em oração, João capítulo 17. O Pai, o Deus verdadeiro. Ele usou esta expressão. Mas João, escrevendo, 1 João capítulo 5, versículo 20, dando referência a Jesus, também chamou Jesus o verdadeiro Deus. Está na Bíblia. É muito claro. Mas nós não concordamos com isto exato. Sim, eu sei. Mas ele é chamado Deus. O Deus verdadeiro, Jesus. O teu problema não está comigo. O teu problema está com a palavra de Deus. E quer dizer, mas eu não concordo. É exatamente o que estou a ensinar com esta lição. É necessário passar tempo na palavra, estudando, com seu coração humilde e sincero. E não está a fazer isto. Está a chegar à conclusão outra, porque não está a tratar sinceramente com Deus. Está a andar como cego ainda, porque não vai receber a verdade da palavra. Salmo 110, vou ler, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, Davi escrevendo isto. Mas Jesus, este Senhor, no caso em que ele escreveu, este Senhor com letras minúsculas. Mas, disse o Senhor ao meu Senhor, mas ele foi Senhor de Davi. Ok, mas quer dizer, está a ver, Marco, eles são diferentes, mas não segundo a Bíblia. Não segundo a Bíblia. Vamos examinar isto um pouco. Vamos ler. Abraão, vamos ler Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, vou ler versículo 1 a 3. A Bíblia diz: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre. Senhor, letras maiúsculas. Estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. Foi Jesus com 2 anjos. E vendo-os, na aparência, anjo do Senhor, vou dizer este Jesus, antes da encarnação dele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, letras minúsculas. Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Mas, então, usando ambos destes títulos para descrever esta aparência do Senhor. E Jeová. Vamos ler também neste mesmo capítulo, versículo 26. 26 diz: Então, disse o Senhor, letras maiúsculas, se eu em Sodoma Abraão está a negociar com ele, 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. Versículo 27. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Letra minúscula, ainda que sou pó e cinza, mas falando com a mesma pessoa. Versículo 32. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, letras minúsculas, que ainda sou mais estava, esta vez falo, se porventura se acharam ali 10, e disse: Não a destruirei por amor de 10. E retirou-se o Senhor. Está a ver? Com letras maiúsculas em versículo 33.
quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Mas não somente isto, vamos ler Moisés, Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, e vou ler, versículo 10. A Bíblia diz: Então, disse Moisés ao Senhor, letras maiúsculas, meu Senhor, letras minúsculas. Está a ver? Eu não sou homem eloquente, mas ele vai falar com ele então. Mas não somente isto. Êxodo capítulo 5, versículo 22. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, letras maiúsculas, disse Senhor, letras minúsculas. Por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Duvidando Deus naquela altura. Mas era só usado no lugar deles. Mas quando ele está a falar Senhor, minúsculo, mas dando referência ao Senhor, letra maiúsculo. No contexto, era só o mesmo. Vamos ler Josué, capítulo 3. Algumas provas, defesas da Bíblia. Josué, capítulo 3, e vou ler versículo 13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra. Está a ver? Senhor, primeira vez, letras maiúsculas, mas minúsculo, descrevendo o Senhor. Então está a dar referência ao mesmo Senhor, mesmo Senhor. Vamos ler Neemias, capítulo 10. Neemias, capítulo 10, e vou ler versículo 29. A Bíblia diz: firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dado pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor. Maiúsculo, minúsculo. A Bíblia está muito claro neste uso. Era só mesmo aqui. Não somente isto. Salmo, capítulo 8. É muito claro por ler a Bíblia e receber o que a palavra está a dizer. Salmo, capítulo 8, vou ler versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, está a ver? Senhor, letras maiúsculas. Senhor nosso, letras minúsculas. Versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso. Novamente, estes dois juntos, Jeová, Adonai, no mesmo, referendo ao mesmo Deus. Mas muitos querem negar. Vamos ler Isaías 44. Isaías 44, e vou ler versículo 6. A Bíblia diz: assim diz o Senhor, letras maiúsculas, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, mas Jesus cita este versículo em Apocalipse capítulo 22, ou pode ser capítulo 1, mas ambos pode ser, mas o primeiro e o último. E fora de mim não há Deus. Senhor, escrito com letras maiúsculas. Está a ver? Jeová, Jesus. Eu não escrevi isto, mas eu não vou tentar formar o meu conhecimento de Deus. Vou usar esta palavra teologia, mas segundo o ensinamento de homem, que quer negar que Jesus é Deus. Isso não é segundo a Bíblia. Mas vamos ler Zacarias, capítulo 12. Há uma armadilha que Deus criou
e o testemunho de Jeová caíram nesta armadilha. Zacarias capítulo 12, vou ler versículo 4 a 10. A Bíblia diz: naquele dia diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e da loucura os que montam neles. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Ele vai defender Israel novamente. Então os governadores de Judá dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Versículo 6. Naquele dia, segundo vinda, porém os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho de fogo entre gavalas, e à direita e à esquerda consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar em Jerusalém. Ele vai restaurar Israel na segunda vinda. Israel que arrependeu por ouvir a palavra. Pelo menos ver, hein? Versículo 7. Mas e o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. Versículo 10, muito chave. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e súplicas, e olhará para mim. Quem está a falar? Mas este Senhor com letras maiúsculas, como o versículo 8, hein? Mim, olhará para mim. Mas testemunho de Jeová muda neste versículo, porque é referência futuro de Israel vendo Jesus como Salvador. Eles mudam para dizer olhará para ele, que é não segundo a Bíblia, não segundo a palavra de Deus. O que eles fizeram? Não. O diabo é muito astuto para mudar a palavra, para apoiar a doutrina falsa. E muitos estão a engolir. Não, muito bom, muito bom. Não é muito bom. É muito mal. Olhará para mim a quem traspassaram crucificação, e planteará sobre ele como quem planteia pelo filho unigênito, e chorará amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. A maneira para entender esta palavra é receber a palavra como está escrito, não mudando a palavra. Ok, mas vamos voltar a Daniel capítulo 9. Foi livre aquele estudo, hein? Espero que vai receber. Daniel capítulo 9, novamente, este versículo 4. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo. Muito respeito mostrado de Daniel. Ele não disse: oh meu Deus. Ele não disse: paz, não. Ele temeu o Senhor. A Bíblia diz: o nosso Deus é um fogo consumidor. Devemos mostrar respeito desta maneira. Sim, a cruz demonstra o amor de Deus, mas demonstra também a ira de Deus contra o pecado. Ok, mas vou ler novamente o fim deste versículo 4.
Senhor Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ok, isso é a aliança mosaica que foi condicional. Para receber a bênção de Deus foi necessário obedecer. Vou dizer, há muitas referências disto no Velho Testamento, mas vamos ler Levítico, capítulo 26, por exemplo. Levítico 26, novamente, já estamos aqui, mas aplicando a Israel, versículo 3 a 9, a Bíblia diz: se andardes nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então vos darei as chuvas a seu tempo e a terra dará a sua colheita. Ok, estamos a ver as bênçãos de Deus quando eles obedeceram, mas no mesmo capítulo 14, versículo 14, mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar os meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto. Porém sobre vós terror e tísica e a febre ardente, e consumam os olhos e atormentam a alma, e semeareis em vão a vossa semente, mas não vou continuar lendo tudo. Está a mostrar, antes de entrar aquela terra, mas a aliança foi condicional. A benção requeria obediência. Queria mostrar isto. Mas não somente isto, vamos ler Deuteronômio, capítulo 4, que é mais ligado com depois. Deuteronômio, capítulo 4, vou ler versículo 25 a 28. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, passando o tempo lá, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes e fizerdes alguma escultura semelhante de alguma coisa, e fizerdes o que é mau aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, 26, os tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passeis o Jordão para a possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruído, e o Senhor vos espalhar entre o povo, está a ver, e ficareis poucos em número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá, e ali servireis as deusas, que são obra de mãos de homem, madeira e pedra, que não vêm, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Desculpa. Ok, mas isso foi resultado depois de ficar naquela terra com desobediência. Vou continuar, 29. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia, está a ver angústia, tribulação, ligado com o fim do tempo, e todas estas coisas te alcançaram, então nos últimos dias voltarás ao Senhor, para o Senhor. É ligado com a segunda vinda aqui. Teu Deus, e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então, historicamente, Israel já voltou, mas futuramente elas vão voltar. Mas já está a acontecer, mas Jesus ainda não voltou. Mas vamos ler também Isaías, capítulo 11, aplicação
profética. Eu estou tentando mostrar. Sim, aconteceu com Israel historicamente, mas outra vez vai acontecer também. Isaías capítulo 11, versículo 11. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará e pôr a sua mão por adquirir outra vez o remanescente do seu povo que for deixado de Assíria e do Egito, na Babilônia, e de Patros, e de Etiópia, e de Elá, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar, mas muitas nações. Não somente isto, vamos ler Atos capítulo 15, que fala sobre esta outra restauração de Israel. Atos capítulo 15 e versículo 16, a Bíblia diz: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, vou dizer segunda vez. Levantei-lo-ei, isso é, depois de Cristo ser crucificado. Levanta-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Mas durante o milênio eles vão a Jerusalém novamente. Não durante o tempo de gentios, reconhecendo outro rei sobre este mundo que vai ser rei Jesus. Ok, o nosso tempo está a fugir. Quero pedir-te guardar estes pensamentos, estas palavras. Daniel em oração, mas orando historicamente o que aconteceu com Israel na volta de cativeiro, mas com aplicação profética também da volta de Israel, para ter deles ligado com a segunda vinda. Então, vamos entrar falando mais sobre estes assuntos com a nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.